Muito obrigado, Dr. Miguel Bermude Marim. Aprecio e agradeço muito esse respaldo que ele está dando a este importante projeto em Porto Rico, que está se realizando em Porto Rico. Esse projeto respaldado não apenas por vocês de Porto Rico, mas também de todos os países, que tem estado respaldando não apenas com vossas orações, senão também economicamente. Parabenizo a vocês por este grande empurrão que estão dando, no qual diferentes países unidos já passaram as metas e vão duplicar e as vão triplicar e as vão multiplicar a 100 por 1 e sem limites. Não vai haver limites, como aconteceu nos dias de Moisés, que não teve limite. Então, foi Moisés que teve que dizer ao povo que parem, porque já detêm, porque já trouxeram demais para a obra do Senhor. Assim que não vai ter limites quanto ao respaldo da parte de Deus, da parte do povo, para essa obra da grande carpa catedral. Houve uma ocasião em que Deus libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, os levou ao Monte Sinai, onde Deus disse a Moisés que os levaria, e ali lhes deu os 10 mandamentos, e depois lhes disse, o povo através de Moisés, Deus fala ao profeta Moisés, e Moisés fala ao povo. Disse da seguinte maneira no capítulo 25 do versículo 1 em diante do Êxodo, o Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel que tome para mim ofertas de todo varão que lhe der voluntariamente de coração. Deles recebereis a minha oferta, ou seja, que não era uma oferta obrigatória, mas que tomasse essa oferta de todo varão que desse voluntariamente, de sua própria vontade, de coração. Dessas pessoas tomaria a oferta, não de pessoas que dissessem ou que pensassem: agora estão pedindo que eu faça tal coisa. Não, agora eu vou fazer tal coisa porque o programa de Deus está que vai ser feito esse trabalho, vai ser feito um tabernáculo onde a presença de Deus estará. E é um privilégio grande trabalhar em um projeto divino onde a presença de Deus está prometida para estar ali manifestada. Continua dizendo: esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, tingidas de vermelho, peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, pedra de ônix, e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário
para que eu possa habitar no meio deles. Segundo, o grande de todo esse projeto é esse verso: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O importante é a presença de Deus. E se disse que a sua presença estará nesse tabernáculo, portanto, esse é o lugar mais importante e é o projeto mais importante de construção que realizaria o povo. E agora diz a Moisés: segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ou seja, que não podia ser feito conforme a vontade de Moisés nem do povo, senão como Deus mostrou a Moisés, porque esse tabernáculo seria tipo e figura do templo que está nos céus. Podem se sentar, por gentileza. E agora aqui já está o desenho que foi mostrado a Moisés, está dada a ordem, e agora é dado a conhecer ao povo a oportunidade que tem de tomar parte neste projeto divino, de cada um trabalhar neste projeto divino. Nem todos vão ser construtores, como se precisam materiais, tem que comprar materiais, tem que fazer isso e aquilo outro, é preciso ouro, prata, cobre, e as pessoas tinham, então, ou compravam, ou o que tinha, ofertava, para assim ter os materiais para a construção desse tabernáculo. E outros trabalhariam nesse projeto, muitos deles voluntariamente, sem cobrar nada, e alguns talvez tinha que pagar alguma coisa, como construtor principal, se tivesse que pagar alguma coisa para dar a ele o sustento da sua família, e assim por diante, e dar comida para ele e sua família. Todas estas coisas estavam corretas. E agora encontramos que o povo hebreu foi um povo privilegiado ao ter a bênção de ter um tabernáculo onde Deus habitar. Todos os outros povos tinham seus templos. E agora o povo hebreu tinha um templo, um tabernáculo móvel. Para onde eles fossem, aí os levavam, aí o levava. E mesmo que era assim, móvel, era o mais importante, porque estava a presença de Deus. E agora encontramos que ali estava, no lugar santíssimo, tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo, porque isso mostra também o tipo e figura do ser humano, que é alma, espírito e corpo. O corpo corresponde ao átrio, o espírito corresponde ao lugar santo e a alma corresponde ao lugar santíssimo, que é o lugar para estar a presença de Deus no ser humano, para desde aí, a partir daí falar ao ser humano, para a partir daí dar entendimento ao ser humano, e a partir daí Deus governar a vida do ser humano, guiar o ser humano, porque Ele é o nosso pastor. E agora encontramos também que é tipo e figura esse tabernáculo do templo celestial. Portanto, aí encontramos uma tipologia perfeita, mesmo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lugar santíssimo corresponde ao Pai, lugar santo corresponde ao Espírito Santo, e lugar do átrio corresponde a Jesus, o corpo físico onde Deus morou em toda a sua plenitude. Simples assim.
Por isso, no átrio, era que se realizavam os sacrifícios. E o sacrifício de Deus pelo pecado do ser humano foi levado no átrio, no corpo físico, corpo que foi sacrificado na cruz do Calvário. E também foi levado no átrio do templo da igreja de Deus, do Antigo Testamento, que corresponde ao átrio, no meio do povo hebreu, porque desde Adão até Jesus, todo este tempo corresponde ao átrio, e depois dos apóstolos em diante, até a sétima etapa da igreja, sob o sétimo mensageiro, corresponde ao lugar santo, que corresponde às diferentes eras da igreja, do novo pacto ou do Novo Testamento, que são todos os crentes em Cristo, os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois vem a etapa na igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa do lugar santíssimo, que é a era de pedra angular. Essa é a era da adoção para os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo. Essa é a etapa ou era que representa ao lugar santíssimo do templo celestial, e que está representada no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. É a etapa ou era para a vinda do Senhor. É a etapa também para a vinda dos ministérios das duas oliveiras. Também é a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação dos que estão vivos em Cristo nesse tempo. É a etapa mais gloriosa de todas as etapas, onde a presença de Deus estará em sua igreja em toda a sua plenitude, em seu corpo místico de crentes, onde obterão a adoção, que será a redenção do corpo, a transformação de nossos corpos, que estamos vivos, e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Essa é uma etapa muito importante no programa divino, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a etapa onde a presença do Espírito de Deus estará o tempo todo, assim como esteve em cada era, no mensageiro de cada era, estará nessa era de pedra angular prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo, recordando que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crente, é um templo espiritual do qual todos os crentes em Cristo são pedras vivas, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10, onde nos diz que somos pedras vivas para ser parte, formar templo espiritual de Deus, para serem feitos um templo espiritual. E cada crente em Cristo como indivíduo também é um templo espiritual. Por isso, Cristo, no capítulo 2 de São João, versículo 17 em diante, referindo-se ao seu corpo de carne como um templo humano de Deus, disse: destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Está se referindo ao seu corpo, que será crucificado mais adiante.
mas no terceiro dia ele o ressuscitará. Ou seja, o Espírito Santo que esteja nele, que estava nele, o ressuscitará. Mas eles pensaram que ele falava do templo de pedras que estava ali presente, porque o templo de pedras é apenas o tipo e figura do corpo físico do Senhor. E agora, cada crente em Cristo, como uma pedra viva, assim como Cristo, uma pedra viva, é a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Sendo assim, todos os crentes em Cristo são o que Cristo é. Tudo que Cristo é herdeiro, também o são os crentes em Cristo. E tudo que Cristo é, o são também os crentes em Cristo. Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Os crentes em Cristo são as estrelas da manhã. E agora, encontramos que foi disso que Deus falou a Abraão, que a sua semente seria como as estrelas do céu, e entre eles luzeiros que representam os mensageiros, que Deus enviaria ao seu povo. E agora, podemos ver porque o Messias também é tipificado em uma estrela. Estrela sairá de Jacó, diz a Escritura no livro de Números. Eu vou dar o versículo para que o tenha também. Números 24, versículo 17, que diz: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Aí nós podemos ver que essa estrela é a vinda do Messias. Por isso, quando os magos chegaram a Jerusalém, perguntam em Jerusalém: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Isso está no livro ou o Evangelho segundo São Mateus, no início do Evangelho segundo São Mateus. Aí podem encontrar. Eu vou dar o capítulo. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Aí encontrarão, e sobretudo, o versículo 2 do capítulo 2 de São Mateus, aí encontrarão o que os magos dão a conhecer. É que porquanto o céu, com todas estas constelações, é a primeira Bíblia, antes de ter a Bíblia escrita, os patriarcas, como Abraão, como Jó também olhava ao céu, e ali estavam lendo a primeira Bíblia. Por isso fala em termos de astronomia e da astrologia também. E para esses tempos, estavam unidas a astronomia e a astrologia. E agora, podemos ver como o céu físico com as estrelas está também tudo o que está aqui na Escritura. Por isso o Messias Príncipe é a resplandecente estrela da manhã, representado em Vênus, ao qual chamamos estrela da manhã. Porque o Messias é o Cristo ungido, o qual está o Espírito Santo, a coluna de fogo, que é a estrela da manhã, a coluna de fogo, essa coluna de fogo, esse pilar de fogo.
No tempo de Moisés, se construiu um tabernáculo onde estava a presença de Deus, e era vista até de noite no tabernáculo em direção ao lugar santíssimo, e de dia estava em forma de nuvem sobre o tabernáculo e sobre o povo, que os protegia do calor. E de noite os iluminava o caminho quando eles estavam viajando, e quando não estavam viajando, pois haviam sobre o tabernáculo, sobre a área onde estava o lugar santíssimo. Depois que entram à terra prometida, continuam com o tabernáculo até que Deus mostra a Davi o qual sentiu o desejo em seu coração de construir um templo para Deus, e foi um sentimento que veio da parte de Deus, porque Davi era um homem conforme o coração de quem? De Deus. Portanto, estava em sintonia com o coração de Deus, tinha linha direta com o coração de Deus, o coração de Davi. Quando Deus sentia algo, Davi aqui sentia este sentimento do coração de Deus, o captava. Lembrem que também era profeta, o rei Davi também era profeta, e então os pensamentos, o almejo de Deus era transmitido ao coração de Davi. Foi mostrado a Davi tudo relacionado ao templo que seria construído. E por isso Davi disse ao seu filho Salomão que todo esse desenho foi dado pelo dedo de Deus. Deus transmitiu a Davi, e assim foi feito o plano do templo e todas as facilidades que teriam. Ele não pôde construir porque tinha derramado muito sangue, tinha estado em muitas guerras, tinha matado muitas pessoas também, e com o seu exército. Mas foi dito a ele: mas o teu filho Salomão, o qual nascerá de tuas entranhas, ele vai construir esse templo, o qual será um filho de paz. Por isso foi dado o nome de Salomão, o anjo mesmo. O Senhor mesmo deu o nome para Salomão através do profeta Natã. E Davi é tipo e figura de Cristo. E Salomão também é tipo e figura de Cristo, porque o Messias príncipe é o filho de Davi, tem o título de filho de Davi como herdeiro ao trono de Davi, para se sentar ao trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre toda a humanidade, porque este é o único trono e reino que por decreto divino governará o planeta Terra completo. Se todas as nações entendessem isso, estariam respaldando Israel para o estabelecimento do reino do Messias, para o estabelecimento desse reino, e que estivesse encabeçado a todas as nações de Israel, e que a capital fosse Jerusalém. Isso é fácil de entender se cremos na Bíblia. E seria fácil de compreender toda a Europa, porque eles leram a Bíblia por muitos séculos, e o Evangelho, em suas 5 eras, 5 etapas da igreja, 5 eras da igreja, se deram ali na Europa. Portanto, seria fácil compreender
E seria fácil para respaldá-los se não tivessem primeiro as ideias pessoais, senão o benefício para toda a humanidade. A coletividade seria o que se beneficiaria desse reino. Por isso, o Messias Príncipe é o desejado de todas as nações, porque todas as nações desejam a paz para serem felizes, para já não ter mais guerras, senão ter paz, prosperidade e felicidade. E agora, vimos que para o povo hebreu, no tempo do rei Salomão, se construiu um tabernáculo. Qualquer pessoa não podia construir, sequer o rei Davi, mas o filho de Davi, sim, o construiu. Porque foi ordenado por Deus, destinado por Deus para esse propósito. E ele com o qual o povo se uniu, foi construído esse templo em Jerusalém. Agora veja, o povo teve participação, mas todos unidos ao rei Salomão, porque tem que ser sobre a liderança do Espírito Santo através do mensageiro, do homem que Deus tenha para esse tempo. A pessoa não pode dizer, não, nós podemos fazer sem precisar estar sobre a liderança de tal pessoa. Sempre tem que estar sobre a liderança da pessoa designada para essa era ou para esta dispensação. O tabernáculo no deserto, no meio do povo hebreu, foi construído sob a liderança do Espírito Santo através do profeta Moisés, um profeta dispensacional. Simples assim. E o templo em Jerusalém foi construído sob a liderança do rei Salomão. Está na liderança do Espírito Santo através do mensageiro, do homem que Deus tenha para esse tempo sempre. Depois, através das diferentes etapas do reino de Judá, encontramos que teve problemas. Quando o rei se afastava de Deus, quando o rei se afastava das ordenanças divinas, sobrevinham problemas ao povo e destruíram o templo em algumas ocasiões, mas depois que buscavam a Deus, o templo era restaurado. Quando chega o tempo para a restauração, o povo, com o líder que tenha nesse tempo, tem que voltar para o trabalho que corresponde à restauração do templo. Algumas pessoas dizem, os que não querem trabalhar, é verdade que vai ser restaurado, mas não é para agora. E eles fazem boas casas para eles, que passam aqui um tempo, qual a Escritura fala, e Deus diz, por meio do profeta, vocês dizem que não é tempo para restaurar o templo, mas para vocês terem boas casas, sim, é tempo, vocês dizem. E tem boas casas. E o templo, nem templo e nem casa abandonada, quando a primeira coisa, o principal, é a casa de Deus. O templo de Deus para a presença de Deus habitar no meio do povo de Deus. Então Deus disse por meio do profeta, vá ao monte, cortem madeira e restaure o templo. E os que viram a glória de Deus no primeiro templo, a última glória nesse templo que virá, a última glória da presença de Deus será maior que a primeira. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual, tipificado no tabernáculo que construiu Moisés e no templo que o rei Salomão construiu,
A glória que vimos manifestada no tempo dos apóstolos foi algo maravilhoso. E a manifestação de Deus no meio da sua igreja, que tem estado sendo construída como templo espiritual de era em era, com pedras vivas, seres humanos, para o último dia, a glória que será vista será maior que a que se viu no tempo dos apóstolos, porque se completará a obra da construção do templo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e será, esse templo espiritual será dedicado a Deus. E Deus vai morar nesse templo espiritual, que é a sua igreja, sob o novo pacto, habitará em toda a sua plenitude. A presença de Deus em espírito estará no meio da sua igreja, todos os crentes em Cristo, no último dia. Mas em algum lugar tem que se reunir. E consequentemente, assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo tem tido diferentes lugares para as reuniões, tiveram carpas de diferentes tamanhos, tendas de diferentes tamanhos para evangelização, diferentes evangelistas, pastores, professores, profetas. São Paulo era construtor de tendas também, assim que certamente ele pregou em tendas, em carpas. E outros homens de Deus tiveram tendas para a evangelização, para a reunião do povo. Se é de noite, não se molhem, e se é de dia, o sol não os afete, e sobretudo as crianças. Também tiveram edifícios de madeira, de concreto e assim por diante. Para o último dia, assim como em diferentes tempos, diferentes ministros tiveram diferentes lugares de reunião, e os pastores também tiveram as suas igrejas, onde se reúnem semanalmente, 1, 2, 3, 4 e até 5 e até 7 vezes na semana. Para o último dia, tem uma promessa da parte de Deus, onde vai ter uma grande carpa catedral, e onde vão se reunir milhares de pessoas, e onde vai estar o mais importante, a presença de Deus. E essa presença de Deus vai ser de bênção para o povo, para milhares de seres humanos. Porque antes de começar o lapso de tempo chamado a Grande Tribulação, o aperto de Jacó, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana antes disso, a humanidade também vai estar passando por um momento de um aperto difícil, com tantos terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, aquecimento global, a camada de ozônio, que já está afetada ali com um buraco muito grande, também os ventos solares. Todas estas coisas estão afetando a família humana. E está se produzindo muitos problemas, como doenças e outros tipos de problemas da mesma natureza que a família humana, mesmo com todo o adiantamento que tem, não pôde controlar. Não pôde controlar por conta de muitas razões. Esses problemas já estão muito adiantados, e outras vezes por conta de interesses humanos, muitas coisas
não se detêm, porque se detivessem, los problemas un poco, segurariam problemas um pouco mais, perdería mucho dinero perderia y muito muchas dinheiro cosas e muitas coisas actualmente, que atualmente, es de beneficio para pois ellos é de y benefício también para las eles e naciones. também para as nações. La familia humana está en A família humana tiempo está de emergencia em um tempo de emergência en todos los sentidos, em todos os sentidos, en la parte del medio ambiente na parte do meio ambiente y en la parte económica e también. na parte econômica também. Ha llegado a una situación de crisis. Chegou em um momento de crise mundial, La familia humana a família humana chegou ao momento de crise mundial no âmbito del medio ambiente do meio ambiente y también de la economía. e também da economia. En palabras más claras, está Em en palavras bancarrota en mais todos los sentidos. claras, está em falência em todos os sentidos. El planeta Tierra O planeta con Terra sus habitantes. e os seus habitantes, Y con la amenaza e com a ameaça de una tercera guerra de uma mundial atómica. terceira guerra mundial atômica. Así es que Assim é que es grave la situación a a la cual ha situação llegado na qual la familia a humana. família humana chegou é grave. Pero conforme a las profecías Mas conforme as bíblicas, profecias bíblicas, hay una sola esperança. tem só uma esperança. Le queda una sola esperança Resta a la apenas humanidad, uma y es la esperança à venida humanidade, del e é a Señor, su vinda templo do espiritual, Senhor, su seu templo iglesia, espiritual, en el día a sua posterior. igreja nesse último dia, Bajo sob el ministerio del Espíritu o Santo, ministério do operando los Espírito ministerios Santo, de operando os Moisés y ministérios de Elías, Moisés e Elias, habrá haverá un lapso de tiempo en medio um del lapso de cristianismo tempo no meio do cristianismo de misericordia de misericórdia para buscar a Dios para buscar a Deus de que antes comience la que gran comece a grande tribulação. tribulación. Por eso es que en Apocalipsis, É por isso que em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7, aparece um anjo com el evangelio eterno com o para Evangelho predicar eterno aos para pregar aos moradores da tierra, terra, a toda nación, a toda pueblo, nação, povo, lengua, língua, para predicar para pregar aos moradores da terra, a toda nação, a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, que vem com uma mensagem para toda a humanidade, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, que esse mensageiro, lembrem que o anjo é o mensageiro de Deus, o homem, e se vem com o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, pois é um pregador. E vem ensinando as pessoas e chamando as pessoas para buscarem a Deus, para se dedicarem a Deus, adorarem a Deus e servir a Deus, porque é a única esperança para a humanidade. Esse é o mesmo que vem cumprindo São Mateus capítulo 24, versículo 14, onde Cristo disse: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Então, depois que se ouve a esse mensageiro pregando o evangelho do reino, depois vem o fim, vem o tempo da grande tribulação, que é o tempo do fim, dos 3 anos e meio, correspondente à grande tribulação, ou seja, a segunda parte da semana número 70. Portanto, haverá um curto tempo de misericórdia antes de começar a grande tribulação. E não sabemos de quantos dias, meses ou anos vai ser esse lapso de tempo. Vai ser um tempo muito curto. Para esse tempo,
la resurrección vai de los acontecer a muertos en ressurreição dos mortos em Cristo Cristo y e a transformação dos vivos crentes em Cristo, nacidos de nuevo. nascidos de novo. Ese era un tiempo en donde la Este é um plenitud de tempo onde a Dios plenitude de Deus estará en medio estará no meio de la iglesia da igreja del Señor Jesucristo, do Senhor porque se Jesus habrá Cristo, porque completado terá se completado a construção espiritual do templo espiritual chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E estará a presença do Senhor em toda a sua plenitude no lugar santíssimo desse templo, que é a era de pedra angular, simples assim. Mas porquanto estarão se dando atividades públicas, pois, então vai ter um lugar onde estarão se reunindo os que vivem nesse território, nesse lugar, e desde aí, porquanto tem meios de comunicação modernos, satélite, televisão, também pela internet, todos esses meios de comunicação serão usados e em outros países se reunirão pessoas em suas igrejas, em seus auditórios e também em lugares ao ar livre que poderão telas, colocarão telas, a prova d'água e de sol para estarem vendo o que estará acontecendo ali. Porque nesse lugar vai estar a presença da coluna de fogo que apareceu a Moisés, iluminou o caminho do povo hebreu pelo deserto e habitava no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, que desde aí falava Moisés, desde o lugar santíssimo, desde o meio dos dois querubins de ouro. E os dois querubins de ouro representam as duas oliveiras e representam também aos arcanjos Miguel e Gabriel. Porque tudo isso que está no tabernáculo que Moisés construiu existe no templo celestial. O que Moisés construiu é apenas tipo e figura de algo celestial. Essas duas oliveiras, a Escritura diz em Zacarias capítulo 4, versículo de 1 ao 14, e também em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 em diante, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, ou seja, estão diante da presença de Deus no céu, no templo celestial. E porquanto Moisés tinha que construir o tabernáculo de acordo ao modelo que foi mostrado ali no céu, ou no Monte Sinai, que é o modelo do templo celestial, então tinha que colocá-los aí para que fosse um templo, tipo e figura do templo que está nos céus. E também a igreja do Senhor Jesus Cristo estará, as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, no último dia, no cumprimento desta grande carpa catedral, estarão aí os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios com os quais serão chamados e juntados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Esses ministérios de Moisés e Elias também foram tipificados em São Pedro e São Paulo, trazendo o Evangelho dos judeus aos gentios. Simples assim. E estes são os ministérios que depois passará a bênção de Deus dentre os gentios aos judeus. Esses ministérios estarão no cumprimento da grande carpa catedral para a bênção de todo o povo de Deus. Vai ser de grande ajuda o cumprimento da grande carpa catedral, que foi vista em visão pelo reverendo William Branham. Ele esteve vendo o futuro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando viu o futuro, viu que a Igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter uma grande carpa catedral e que o idioma ali não será o inglês.
Y ahí se va a estar E aí cumpliendo vai estar se cumprindo la tercera a etapa terceira etapa, de la cual él hablaba, da qual ele falava, en donde onde lo que fue visto, o que foi visto, manifestado en él, manifestado nele, en parte, em parte, como una muestra como uma de mostra lo que va a ser manifestado, do que vai en el ser cumplimiento manifestado no de la cumprimento da catedral, grande carpa en donde está catedral, la presencia onde del estão a Señor presença do en Senhor toda su em plenitud. toda a sua plenitude. Para esos días va a haber una Para esses apertura dias también haverá uma abertura contra los também creyentes en contra Cristo. os crentes em Cristo. Y ahora E agora, él dice, va a ser ele disse, como ha sido dicho. vai ser como foi dito, porque ele disse conforme a como ele viu. Las cosas que se ven As coisas que se veem, hechas realidad, feitas, realidades são feitas do que não se via. primero tienen que ser Primeiro, previstas tem que ser previstas, vistas en el corazón y la no coração e na mente de alguien de alguém para para después depois llevarlas a cabo. Así realizá-las. son las construcciones Assim también. são as construções também. De onde salieron, pues, de la De onde cabeza saíram, del pois, da arquitecto, cabeça del do ingeniero, arquiteto e do y del engenheiro dueño e do dono do edifício ou do dono que mandou construir o edifício. Por eso, Por isso, la misma creación, a mesma criação. lo que se ve, dice la O que escritura se en vê, a Hebreos Escritura capítulo diz em 11, Hebreus capítulo 11, fue hecho foi de lo que feito no se veía, do que não se via, de lo que no era tangible, do que não era tangível, o sea, de lo que Dios ou seja, pensó. do que Deus pensou. Luego vino a Depois existencia veio a el existência, universo, o universo, toda la creación. toda a criação. Porque el mundo visible Porque o es mundo hecho visível é feito del mundo invisible. do mundo invisível. En el mundo invisible No primero mundo invisível existe primeiro, existe, y después existe se primeiro o mundo materializa visível e depois se en el materializa mundo visible. no mundo visível. Existe primeiro o mundo invisível e depois se materializa no mundo La visível. iglesia del Señor E agora a Jesucristo, igreja na do Senhor etapa Jesus Cristo, na correspondiente à etapa era da piedra correspondente à era de angular, pedra angular, vai ter uma grande carpa catedral conforme a visão que o reverendo William Branham teve, dada pelo Espírito de Deus, en donde él onde ele passou através da cortina do tempo, passou a outro tempo, a outra etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde também diz, o anjo disse a ele, lembras o nome que tu procuravas quando tu teve a visão? Ou seja, que ali vai ter um nome. E não tem outro nome maior que o nome novo do Senhor, prometido para ser escrito sobre o vencedor. Assim é que tudo vai estar ligado ao projeto divino que Ele tem com sua igreja para o último dia. Portanto, a terceira etapa corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo, a era de pedra angular, e a Ásia Menor já teve a sua etapa, a primeira etapa da igreja entre os gentios, etapa entre os gentios, e a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corresponde à Europa, e a sétima corresponde à América do Norte. E nessas etapas não se cumpriu a visão da carpa. E agora resta apenas um território perto da América do Norte, e aí é a América Latina, com outro idioma, que não é o inglês. Portanto, essa terceira etapa, para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, corresponde à América Latina, incluindo todo o Caribe. E, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ter o cumprimento da visão da carpa. Já foi vista em visão. É um projeto divino. E todos os que estarão trabalhando nesse projeto divino estarão trabalhando braço a braço com Deus em seu programa. E, consequentemente, serão tidos por Deus como colaboradores de Deus, como operários trabalhando na obra de Deus do último dia.
cada uno será e cada um vai ser conforme recompensado a su obra conforme a que sua haya obra llevado, que tenha realizado. porque el obrero Porque o obreiro es digno é digno de su salario, do seu salário. dice la Escritura. A Escritura diz, E Cristo disse, e Cristo "Eis que eu venho disse, pronto, eis que e cedo galardão venho e comigo o meu galardão, recompensar a cada para um retribuir a segundo cada um seja segundo seja a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E São Mateus capítulo 26, capítulo 16, versículos 16 ao 17, ou 16 em diante diz, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo a sua obra. Assim é que a vinda do Filho do Homem com os seus anjos traz prêmios para os crentes e trará o juízo divino para o mundo que não recebeu como Salvador. Simples assim. Porque a única forma de escapar do juízo divino é tendo a Cristo como seu Salvador, o qual com seu sangue nos limpa de todo pecado, e consequente Deus não destruirá o justo com o injusto, então Ele tem que transformá-lo e levá-lo à ceia das bodas do Cordeiro, para que não passe pelo juízo da grande tribulação. A última etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra corresponde à era de pedra angular. E nessa era é que se cumprirá a visão da carpa. Não se cumpriu na sétima era, que foi anterior, embora o seu mensageiro tratou de fazer uma realidade, tratou de conquistar pela fé essa promessa, mas não conseguiu conquistar. Teve que dizer, isso será mais adiante, ainda não se cumpriu essa visão, vai ser mais adiante. E o que na visão, embora quando ele estava no ar mais alto, mostra que ele estava na sexta dimensão, que está a 12 pés de altura. E aí começa esta sexta dimensão, que é o paraíso, onde estão os santos do Novo Testamento, esperando pela ressurreição em corpos imortais, corpos eternos, pelo qual estão esperando pela vinda do Senhor na sexta dimensão, porque Ele descerá da sétima dimensão à sexta dimensão, e depois a esta dimensão onde nós estamos, descerá com todos os santos, pegarão corpos, os ressuscitará em corpos eternos, aparecerá os que estão vivos na terra, e então acontecerá a nossa transformação. Essa é a ordem para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. E para esses dias estará se vivendo uma grande manifestação, a presença do Senhor em sua igreja. E para esse tempo a visão da carpa estará se cumprindo. Portanto, esperamos a visita dos santos em Cristo quando retornem em corpos eternos e glorificados, e também esperamos ter algo para oferecer a eles para comer, porque poderão comer, como quando Cristo ressuscitou glorificado, pôde comer com os seus discípulos. E os que estão no paraíso disseram ao sétimo mensageiro da sétima era, o reverendo William Branham: aqui nós nem dormimos, nem trabalhamos e nem comemos, mas quando voltemos à terra, disseram, poderemos? Eles não disseram poderemos dormir, nem disseram poderão trabalhar, porque eles também não vêm trabalhar e nem dormir. Mas disseram, então quando voltemos à terra, então comeremos. Portanto, já podemos fazer o convite, e da nossa parte já está feita, para que quando chegue o momento de nós comermos, temos também convidados. Lembra que quando Cristo ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, e lhes disse: tem algo para comer? Tinha, porque parece que era a hora de comer. Ou já tinham comido, ou iam comer.
Y ou entonces jantar, ya le ofrecen de algo que e ya então já oferecem tenían algo que já preparado. tinham preparado. Así es que esos días no se preocupen, Assim que não se preocupe, habrá alimentos vai ter alimentos para el pueblo para o y povo para los que vengan e para os que venham a visitarnos nos en visitar cuerpos em glorificados. corpos glorificados. Eso ya serán problemas Isso já serão problemas que son problemas que ya están resueltos. que são problemas que já estão resolvidos no programa divino. Ahora Agora, estamos en una etapa de trabajo, estamos em uma etapa de trabalho, trabajando basados trabalhando en lo que está prometido baseados para no la que está iglesia. prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ese es el proyecto más grande, Esse é o juntamente maior con la projeto, predicación del juntamente com a Evangelio de pregação do Cristo, Evangelho de Cristo, para para completar-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por tanto, Portanto, el mandato de Cristo predicar el Evangelio a toda criatura o mandamento de Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura continuou e continua até que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo y Cristo termine su obra e de Cristo intercesión termine en a el sua obra de cielo, intercessão no céu, saia do lugar santíssimo y se convierta en el e se león converta de la tribu em de leão Judá, da tome tribo el de título Judá, propiedad en el cielo, com o título, tome o título de propriedade no céu, em Apocalipse capítulo 5, que é o livro selado com 7 selos, o qual é o título de propriedade dos céus e da terra, é o título de propriedade da vida en donde eterna, están los nombres onde de estão todos os los que nomes de formarían la todos iglesia os que del formariam a Señor igreja do Cristo, Senhor Jesus Cristo, los nombres de los que están escritos en el cielo, os en el nomes libro dos que de estão la vida escritos del no céu, no Cordero, livro da vida do que es Cordeiro, el libro que é o sellado livro selado com com 7 7 selos. Entonces lo traerá a la tierra, Então trará a abierto terra, ese libro, aberto já esse livro, entregará um tiene homem que tem que ser o profeta mensageiro dispensacional en la iglesia del na Señor igreja Cristo, do para que se Senhor lo Jesus coma, Cristo para que o coma e profetize, y ahí vuelve e aí volta a hablar a falar o habla ou fala acerca a de lo que va a respeito ser profetizado do que será profetizado por el ángel que viene pelo con el anjo Evangelio que eterno. vem com o Ese Evangelho será el eterno. ángel que viene con el Evangelio Esse é o anjo eterno. que vem com o Evangelho eterno. Este será o mensageiro que vem com os ministérios de Moisés e Elias. Ese será Este será el mensajero o final mensageiro de final la iglesia del Señor, da igreja do Senhor, correspondente à era de pedra angular. Les dado el libro para que se lo coma Lhes y tem dado profetice sobre o muchos livro pueblos, para naciones que y coma e lenguas. profetize sobre Dice muitos povos, nações e el línguas. verso- Diz no versículo, capítulo 10, capítulo 10, verso 8 em adelante, versículo do 8 em Apocalipse, diante diz, de a voz que Apocalipse ouvi do diz, a cielo, voz que ouvi falou do outra céu, vez comigo, falou de e novo dijo, comigo e disse, Ve y toma el librito que vai e está, toma o y toma livrinho el librito que está, que en la- está, Ve y toma el vai librito e toma o que está livrinho abierto en que la está mano del aberto ángel, na mão do que está anjo, en pie sobre el mar. que está em pé e sobre o sobre a mar terra. e sobre a terra. Este ángel Esse anjo es el ángel del pacto, é o anjo do pacto, es Cristo, é Cristo, es el Espíritu Santo, é o que Espírito viene Santo con que el vem título com o título de propiedade. de propriedade. Y fui al ángel diciéndole que me E diese fui ao anjo el dizendo que me librito. desse o E ele livrinho, me dijo, e ele me toma disse, e come. toma e Y te come, amargará el vientre, e te será pero en tu amargo no boca ventre, será mas na tua dulce boca como será la miel. doce como o mel. Entonces tomé el E librito então de la tomei o mano del livrinho da mão do ángel anjo e o era comi. dulce en mi boca E era como la doce miel, na minha pero boca cuando como lo mel, mas comido, quando amargou mi vientre. quando comi, se tornou ele me amargo dijo, no meu ventre. E ele é me disse, necessário que é necessário que profetices profetizes outra outra vez vez sobre muitos pueblos, povos, nações, línguas e reis. Y luego en Apocalipsis E capítulo depois em 11, Apocalipse capítulo 11 é que começa o mistério profético para muitos povos, nações e línguas, sob os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. Simples assim. Este que come o livrinho também é o anjo que vem com o selo do Deus vivo de Apocalipse, capítulo 7, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais em Apocalipse, capítulo 14, já nos encontramos chamados e juntados e selados em sua frente, com o selo do Deus vivo e com o nome do Pai
y do Cordeiro escrito em suas testas, ou seja, com a revelação, o conhecimento do nome de Deus e nome do Cordeiro escrito em suas testas, ou o nome de Deus e o nome do Messias já conhecido por eles, com o conhecimento do nome de Deus e nome do Messias. E agora, podemos ver que a Igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que vai receber o revestimento ou a porção dobrada, que é a adoção do corpo, a transformação de nossos corpos, e para os que morreram, a ressurreição em corpos eternos. E tudo isso será sobre uma plena manifestação do poder de Deus, assim como veio o poder de Deus na vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para receber as primícias, a igreja com as primícias seguir até o último dia, com essa transformação espiritual, depois vir o revestimento ou transformação de nossos corpos, para ter o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado e jovem por toda a eternidade, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu 2000 anos atrás. Assim é que estamos em um lugar muito importante, em um tempo muito importante, onde grandes bênçãos estão prometidas da parte de Deus para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. E alguns países já superaram a meta que tinham, a porcentagem que tinham, já ultrapassaram, passaram de 100%, de 100% já ultrapassaram e já podem até dobrar a meta e continuar neste grande empurrão até que tenhamos a meta da realização, a construção da grande carpa catedral, tê-la em pé em Porto Rico e que se esteja usando para o bem do povo. Vai ser de bênção para o povo que nesses dias estarão com grandes necessidades, não apenas espiritual, mas físicas também. Com tantos problemas que tem no meio ambiente, muitas doenças vão surgir. E essas serão as pragas das 7 taças de Apocalipse, e também guerras, problemas nacionais e internacionais, muitos outros problemas que estão ligados às trombetas. Portanto, Deus sempre tem um lugar de escape para aquele que quer alcançar misericórdia e buscar a Deus. Deus sempre fez provisão para isso. Assim que em todos os países estarão também preparados com equipamentos de boa qualidade para estarem ouvindo e vendo tudo o que estará se realizando nas atividades desta grande carpa catedral. Em muitos lugares tem que melhorar o meio de comunicação que tem, porque eu tive hoje vendo, mas não ouvindo, o que falavam desde alguns lugares, porque estava um pouquinho difícil, eu não sei se era a internet
o que tenían una, ou que tinham uma... no era muy fuerte não era... el internet que o tenían sinal para de internet que poder tinha não era muito subir forte para poder fazer o upload do sinal ao lugar donde enviaron antes de pasar onde a Puerto enviaram Rico. antes de passar a Porto Debe Rico. de tener una buena calidad de Tem que señal, ter uma boa qualidade de tanto sinal, para recibir tanto como para os que para recebem como para os enviar que enviam comunicación. comunicação. Así es que Assim é que sigo em frente, trabalhando en este gran empujón que neste se está grande dando, empurrão que está o se proyecto dando, de la gran o projeto da carpa grande catedral. Carpa Catedral. E continuaremos hasta que E veamos continuaremos la até gran que carpa vejamos a catedral de grande pie Carpa Catedral y operando de pé e operando libremente livremente y todos recibiendo e grandes todos recebendo bendiciones. grandes bênçãos de Deus. Que Deus les bendiga Que por Deus lo lhes que abençoe están haciendo pelo que e estão continuarão fazendo haciendo e continuarão fazendo en este importante neste importante projeto da grande Carpa Catedral. Mi aprecio y agradecimiento a todos Me- los países Meu que apreço e agradecimento a todos os participado países que participaram y que Deus les bendiga, les e que Deus lhes prospere abençoe e lhes grandemente prospere grandemente a todos vocês, os que estão aqui presentes también. também. Dejo nuevamente con Deixo ustedes novamente com vocês al misionero ao missionário internacional, Dr. Miguel Bermúdez ao Marín, Dr. Miguel Bermude para Marim, continuar para y continuar ya darnos e já nos dar el otro informe, el último informe de hoy, outro informe, o último informe de hoje, o al reverendo José Benjamín ou ao Pérez, reverendo José Benjamin Pérez. Aí nos dá umas palavritas. Aí ele nos dá el Dr. umas Miguel palavrinhas, o Bermúdez Dr. Miguel Bermude Marín, Marim, y nos dice e nos diz cómo está cada país. como está cada Porque país, luego de el informe de cada ciudad porque depois do informe de cada cidade se junta tudo y se da a conocer, e se dá a conhecer o informe do país e a meta, pero sin mencionar mas números, sem mencionar sino números, el senão a porcentagem solamente, apenas, já que já que es más favorable así para é mais todos, favorável assim para todos e así ningún grupo assim nenhum grupo se se sente menor menor que outro, senão que el porciento, que a es como porcentagem lo de la viuda, é como que echó a viúva 2 que dracmas, colocou 2 dracmas y Cristo dijo, dio e más Cristo que todos disse, los deu demás. mais que todos os Y outros. económicamente, E economicamente, a lo mejor fisicamente, uns deram 100 vezes mais que ela, mas ella dio porcentualmente, ela deu mais que eles, porque ela deu 100% do que tinha. Assim que bom, é bom guardar essa norma, Miguel, esta norma, Miguel, e os que estão em outros e os que estão em outros países, para que assim se faça a menção em termos de porcentagem e não de quantidades em pesos reais, bolívares ou dólares ou dólares ou assim por diante. Bom, deixo aqui a qual dos dois? Deixo ao missionário Dr. Miguel Bermude Marim, que esteve à frente desse projeto, com todos os ministros e congregações de todos os países, porque é a pessoa indicada, adequada e que tem a unção da parte de Deus para esse trabalho, pelo qual parabenizo a Miguel por ter esta bênção tão grande da parte de Deus, a qual ele não alarga para ninguém, nem para mim, nem sequer solta para mim esta bênção. Bom, que Deus lhes abençoe a todos e lhes guarde, e com vocês o missionário Miguel Bermudes Marim. Meu bom amigo, companheiro no ministério, colaborador. Por quantos anos, Miguel? 30 ou 40 anos? Uns 30 anos, não menos de 30 anos, que nós estamos trabalhando unidos, digamos desde o ano de 71, para não ir muito para trás. E trabalhamos na obra do Senhor e vamos continuar trabalhando.
hasta ser transformados y até después sermos transformados e depois pelo milênio y por toda la e eternidad. por toda a Bueno, Dios eternidade. bendiga. Bom, Deus lhes abençoe e guarde a todos e orem muito Nuestro amigo, por nosso amigo, el misionero o Miguel missionário Miguel Bermudes Marim.